Então, poder estar aqui falando sobre as nossas diferenças e valorizando cada uma delas é lindo e parabéns, e o título é incrível. É um Pode pó pele, de pele, e pode pele. Eu pode de falei, gente, poder pele. é muito original esse nome, Thales criou uma coisa, pode pele, falando de beleza, lógico. E eu acho que Só que nesse depois... sentido também é que cada um pode ter sua pele e tá legal. Quanto Exato, mais você ter uma pele individual e mostrar de onde você veio, o que que você viveu, para onde você vai, exato. mais bonito isso fica. Por exemplo, mamãe nunca fez nada. Mamãe é linda, claro que tem 93 anos, né? É enrugadinha, etc e tal, porque também nunca fez nada, mas mamãe tem uma beleza natural. E agora, voltando ao que você falou, perguntando sobre o humor ligado à beleza, que isso é realmente uma questão, né? Quando eu comecei, eu sempre digo isso, Deus, o Chico Anísio deu uma entrevista uma vez que ele falou: Lolô tem uma coisa que atrapalha ela no humor. Eu tenho essa entrevista. Aí todo mundo falou: o que? Ela disse: ela é muito bonita. Porque realmente eu não sou uma pessoa que eu tenho traço, eu tenho, né, um nariz que todo mundo pergunta se é plástica, mas não é, né? Eu tenho, hoje, depois que eu passei por essa questão na minha vida, que eu fiz uma cirurgia onde eu fiz um esvaziamento de cervical, eu fiquei com um pouquinho, com a minha boca um pouquinho assim, não tão simétrica como ela era, mas enfim, né? No geral, os meus traços são traços finos, então eu sempre brinco que eu poderia fazer a primeira dama, né? Assim, penteada, arrumada, mas muda. Porque na hora que a primeira dama falasse, fulano, ó, vem aqui, gente, já dá uma quebrada, entendeu? Então, uma coisa que eu não esqueço foi Maurício Sherman assistindo a minha primeira peça no tablado, que eu era realmente uma boneca. É, Eu bonequinha da era uma estrela. bonequinha da estrela, narizinho, todo coisinha, não sei o quê. Quando eu entrei, ele ficou encantado. E eu tava com uma mini saia, tinha as pernas bonitas, sempre fiz ginástica a minha vida toda. E quando eu entrei, ele falou: nossa, como ela é bonita. Quando eu abri a boca, ele disse que deu um nó na cabeça dele. Ele disse: o que me chamou a atenção é porque o que saía da boca não batia com o que eu estava vendo como pessoa física, entendeu? Porque eu sempre. O humor, eu acho que tem coisas na vida que você escolhe e coisas que a vida escolhe você. E eu acho que o humor é isso. Você não escolhe ser engraçada, você simplesmente é. Eu, Sim. de criança, já era aquela que animava os natais na minha casa. Na escola, eu era maluca, como você mesmo disse, você só continuou sendo. Exatamente. Mas porque é uma coisa de um olhar para a vida, né? E eu, quando comecei na televisão, né, os primeiros testes que eu fazia, as pessoas diziam: peraí, mas ela é engraçada, ela tem que estar do lado de cá, né? Não é fazendo, dona Júlia, seu café está servido, com licença. Sabe? Ela Sim. pode. Ela tem um outro lado, ela tem. E Groucho Marx fala, né? Um comediante deve valer peso de ouro no mercado, porque o comediante ele pode fazer o drama e ele faz a comédia Isso, Paulo sempre falava naturalmente. também. Exatamente. Então tem estofo, né? Assim, um estofo, porque o Groucho Marx também dizia: tragédia mais tempo igual a comédia. A tragédia mais o tempo igual a comédia. Depois que a coisa passa, né? A tragédia, quando você conta aquilo, geralmente aquilo pode vir a ser uma coisa muito engraçada, depois que passou e que não teve fatalidades, etc e tal. E aí, quando você começou na TV, você foi logo percebendo esse seu lado comediante, foi aproveitada nesse lado, ou você passou por meios assim, até se descobrir, até ser valorizada como hilária, como criativa? Olha, isso é uma coisa que não teve jeito. Por exemplo, como é que eu fiz a minha primeira peça, como você mesmo falou com Domingos Oliveira? Eu fui fazer um teste para fazer um curso do Domingos. E eu fui fazer com um texto meu, eu e um amigo. Quando eu acabei o teste, eu estava indo embora, uma pessoa me catou e falou: Domingos quer te conhecer. Aí eu fui lá, porque o Domingos era um cara, um macaco velho de história. Sim, Thiago. Aí eu levei um susto, eu tinha recém-chegado da Bahia, né? E aí ele falou assim: vem cá, eu quero saber quem é você, você saiu da onde? Eu falei: não, eu sou baiana, vim pra cá. Ele disse: que coisa maravilhosa, esse texto aí de quem? Eu falei: é meu. Ela falou: você escreveu esse texto? Ele falou: escrevi, eu quero te convidar então para você ler a minha peça.
E aí eu fui para uma leitura com... na época, quem acabou fazendo foi Maite Proença, mas quem ia fazer era a Nina de Pádua, Luísa Tomé, Dedina Bernadelli, Doé Assunção, Priscila Rosenbaum, que era a esposa dele. E aí nós lemos, ele ficou encantado e ele me convidou para fazer parte do elenco. Então, tudo que começavam a me ver, diziam, pô, essa menina... chama ela para um teste. Só que, Thales, eu nunca passei num teste na minha vida. A gente falou disso com Mônica também, ela falou. Ela sempre foi a quase que. Gente, nunca, porque eu acho que tinha uma coisa assim. Eu sou filha temporânea da minha família, né? Eu tenho um irmão que é 16 anos mais velho do que eu, outra irmã 12, outra irmã 8. Aí minha mãe ficou, entre a minha irmã e eu, 8 anos sem ter filho e eu nasci. Então, os meus pais, meu pai era de 1926, minha mãe é de 1930. Caramba. Então, eles vinham de uma família normal. Meu pai é aviador, minha mãe é uma dona de casa, entendeu? Meus 3 irmãos normais, os primeiros, um querendo ser engenheiro, outro advogado. E eu, de repente, nasci... né? Com 1 ano e meio eu já ia dançando pelo meio da rua, cantando. Na escola eu queria tocar na banda. Eu comecei a falar muito cedo, porque eu era criada num ambiente só de adultos. E quando eu, pequenininha, começava a dizer, me perguntavam o que você vai ser quando você crescer, eu dizia atriz. Aí minha mãe e meu pai, eles ficavam realmente apavorados. Aí eu falava, não, imagina, quando crescer, ela muda. Eu falava, não mudo, não. Eu já tenho até meu nome artístico, Linda Strauss. Eu vi isso no podcast da Vivi que você falou. Exato, eu queria me Linda chamar Strauss. Linda Strauss, que eu sou leonina, mas eu não tenho nada muito de leonina, não, porque eu tenho um ascendente em aquário, que é o oposto de leão. Mas eu tinha esse lado leonino. Eu achava que o melhor nome para uma tudo mulher... de leonina, né, Lulu? Você acha? Ah, você acha, vai. Eu não sei. Palestrante sinistra, adora. Mas você acha? Stand-up, todo momento com você é um stand-up maravilhoso. Mas não é, eu não faço isso por mal. Eu não sei. Eu acabo contando... da sua natureza. É uma natureza, mas eu acabo contando as histórias que todo mundo já sabe há 1000 anos e pede, conta aquela história, quando eu conto a mesma história. E aí eu achava que Linda era o melhor nome para mulher, né? Porque você podia ser um bagulho, a pessoa colocava o seu nome, Linda, a pessoa, pode ser. E Strauss, que me lembrava Brilho, só que eu acabei não tendo esse nome artístico, nada disso, bem longe, fui bem longe. Mas os meus pais não queriam, então eu acho que toda vez que eu ia fazer um teste, eu não sei se no subliminar isso acontecia, sabe? Eu só me lembro que eu já desci muito a Lopes Quintas, chorando muito. Porque não tinha passado. Porque não tinha passado e pensando assim, Senhor, será que o Senhor me tirou da Bahia para isso? Parecia os judeus, sabe, atravessando o deserto, quando Moisés tirou eles do Egito. Senhor, será que a gente vai morrer aqui de fome? Não, é aquele período que a gente tem que passar mesmo, né, para a gente poder, naquele momento que a gente está andando ali, criando tônus para a vida que a gente vai ter. E até que um dia realmente tudo aconteceu. Mas era impressionante. Eu fiz uma peça no tablado, eu me lembro, isso foi em 91, Advocacia segundo os Irmãos Marx, que era justamente essa que o Maurício Sherman viu e que todos os diretores viram, que era uma comédia rasgada, que quando eu entrei em cena, todo mundo, Maria Clara Machado ficou enlouquecida, apaixonada. Quando acabou a peça, as pessoas aplaudindo de pé. E eu me lembro que eu estava na coxia pegando minhas coisas, quando eu olho, vum, entra Maria Clara Machado. Que ela era muito viva, assim. Aí ela me pegou, me catou, assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me saiu me arrastando. Eu falei, meu Deus do céu, o que Clara vai fazer? E eu me lembro que ela abriu a porta do tablado, estavam todos os diretores da época, João Bittencourt, Domingos Oliveira, Maurício Sherman, uma galera. Ela pegou minha mão, levantou e disse, nasceu uma estrela! Ah, que legal! Foi muito impactante.